Rua do Medo 1994, parte 1, faz parte de um projeto ousado da Netflix, de uma trilogia de filmes de terror lançados no mesmo mês. A Netflix já tinha anunciado que, nesse ano, a plataforma teria um grande lançamento por semana. Eu já estava interessado em assistir esses filmes, mesmo que com o pé atrás, por parecer que seriam mais daquelas produções para adolescentes da Netflix, tipo um Barraca do Beijo ou Elite, que todo mundo ia comentar na semana do lançamento e nunca mais iam falar sobre, até a próxima. E não é que foi isso mesmo? Eu não tinha intenção de assistir no lançamento, mas essa coisa de evento me pegou, e principalmente a chamada na Netflix. Estava escrito na descrição: uma mistura de Corrente do Mal com Pânico. Pelo amor de Deus. Eu sou o Robert e esse é o Odisseia Espacial e roda a vinheta antes de eu ficar revoltado. A trama de Rua do Medo 1994, parte 1, tinha tudo para ser simples. E não pense que isso é ruim. Não, isso seria perfeito. Mas esse filme sofre os mesmos problemas de Arm of the Dead do Zack Snyder, também produção da Netflix. Inicialmente você possui uma trama simples e interessante. Assassinatos amaldiçoam uma cidade e agora um grupo de adolescentes é perseguido por esses assassinos slashers. O filme tem a intenção de ser uma homenagem ao gênero de terror e principalmente o slasher, que é o gênero que trata de um assassino mascarado perseguindo jovens para matar. Tem um vídeo aqui no canal sobre eles. Vamos por partes. Sobre a trama, novamente, poderia ser simples, como é Pânico, Halloween e Sexta-feira 13, mas acaba inventando 1 milhão de detalhes. O filme joga nomes e acontecimentos ao acaso para apenas fazer referência aos filmes vindouros da trilogia. A trama se complica sozinha e finge que está sendo bem trabalhada, quando é simplesmente boba. Olha o fio condutor da história. A garota é perseguida pelos assassinos mandados pela bruxa porque perturbou o túmulo dela. Mas peraí, a cidade já era assombrada pelos assassinatos antes disso. A garota estava em uma condição muito específica para isso acontecer. Quero dizer, ela entrou no carro, o carro perseguiu o ônibus e depois saiu da estrada e bateu numa árvore. E coincidentemente parou do lado do túmulo da bruxa. Mas o pior vem agora. Quem enterrou a bruxa em uma cova tão rasa? Pelo amor de Deus, vocês caçaram uma bruxa falando que ela era perigosa e jogaram ela em um buraco que não chega a ter 1 metro. Agora entendi porque as pessoas morrem nessa cidade. Todo mundo deve esbarrar nesse buraco. E como que ninguém dessa equipe aqui do xerife esbarrou no buraco? Afinal, tinha um palmo e era do lado do carro acidentado. O background sobre a cidade e os assassinos é interessante, porém às vezes cai na paródia. Você tem um assassino que mata num acampamento no lago com um saco na cabeça e se torna uma paródia do Jason de Sexta-feira 13. Assim, ele acaba perdendo da originalidade. O mesmo com o assassino da máscara de caveira que está presente logo no início do filme. A sequência inteira dele, o modo de agir, a fantasia fazem referência a Pânico. Mas sem essa coisa da referência, você não tem mais do que uma fantasia boba e um assassino inconsistente. A assassina da lâmina é só uma garota que canta uma música antiga e lenta, genérica. O assassino que desperta mais curiosidade é o Pastor de 1666, mas esse é só uma promessa para a terceira parte. A forma de agir dos assassinos é inconsistente. Eles são sobrenaturais, mas só quando convém o roteiro. Eles rastreiam a Sam porque a bruxa quer o sangue dela, e só perseguem ela. Mas por que então aquele massacre no hospital? E por que no final os outros personagens colocam o sangue dela neles e se transformam em alvo, se seriam mais úteis atingindo as criaturas sem serem alvos? Eles poderiam montar uma guarda e atacar os assassinos tendo a vantagem de eles não serem o objetivo. A trama parece ser baseada em Stranger Things. Eles tentam surfar na onda, mas acabam com algo meio vazio. Os personagens bem básicos de filme de terror. Um grupo de adolescentes. Josh é um garoto legal, mas está no filme para ler o roteiro para os outros personagens. Ele fica jogando informações e curiosidades na tela toda hora, quase como se tivesse lido o roteiro do filme ou como se fosse um livro ambulante. Sério, o filme não cansa. Toda hora que alguém fala sobre um problema,
Eles ficam discutindo e do nada a câmera foca no Josh, que descobriu alguma coisa. O personagem tem um respiro no romance. Ele gosta de uma garota e fica nervoso perto dela. Mas a resolução dessa relação é da mais simples possível. Temos uma dupla dinâmica, que é a Kate e o Simon. Eles são desenvolvidos no subtexto da trama. Detalhes são dados aqui e ali, mas sem muito aprofundamento. Eles servem tanto como alívio cômico do filme, quanto as únicas pessoas, junto com o Josh, a realmente fazer alguma coisa. Eles possuem os próprios dramas, mas não param o ritmo do filme para ficar se lamuriando. Eles não são desenvolvidos nem um pouco e estão presentes para resolver as coisas e trazer diversão. A grande maldição deles é servir apenas de ferramenta. Sobre Dina, a protagonista do filme, ela é uma personagem interessante, tem seus conflitos, seus dramas familiares amorosos. Ela é uma adolescente que se acha dona da razão, como qualquer outro adolescente, mas não é de ficar parada, ela sabe agir. Um dos pilares para um bom protagonista é a proatividade. Qualquer aventura em qualquer filme só começa se o protagonista se mexer um pouco. Em um filme de terror, os melhores personagens são os que lutam pela própria vida, mesmo que enfrentem uma ameaça muito mais poderosa. E Dina faz isso. O grande problema do desenvolvimento dela é trazido por uma outra personagem, a Sam. Sam é uma personagem do mais sem graça possível. Ela é totalmente passiva, não toma atitude pra nada. É sempre carregada nas costas por outros personagens, principalmente Dina. A luta do filme é pela vida dela, mas aparentemente ela nem liga em morrer enquanto os outros personagens literalmente se matam pela vida dela. Personagens que ralam todo dia na vida deles são sacrificados para salvar a garota burguesa padrão. Dina se torna totalmente egoísta por Sam. E o filme tenta passar uma coisa de luta pelo amor, mas a garota mal liga pra amiga, o amigo e o irmão. Tá literalmente disposta a sacrificar qualquer um por uma garota que a deixou. O romance principal poderia ser bem desenvolvido. No primeiro ato, o conflito é apresentado e se torna muito interessante, mas depois de umas 5 cenas de choro e elas se lamentando pelas mesmas coisas, só se torna chato. A personagem de Sam carrega a diversão do filme para baixo e acaba levando a protagonista junto. Fazendo novamente um paralelo com Arm of the Dead, em Rua do Medo 1994, personagens interessantes que lutam pela vida morrem de maneira boba para salvar personagens que simplesmente não fazem nada. Pelo menos Sam descobriu uma coisa útil no filme, mas que foi por água abaixo porque o filme quer toda hora surpreender com novas coisas. Nenhum dos dois romances do filme saem da camada mais superficial e dramática. Às vezes o alto amor do Simon é mais desenvolvido. Rua do Medo 1994, parte 1. Como terror não assusta. Como drama não desenvolve. Como homenagem fica no óbvio, não se aprofunda como um segredo na cabana. Como romance, não sai do básico e não atinge uma complexidade como, por exemplo, A Maldição da Mansão Bly da Netflix. O filme diverte, mas não se assume como um terror divertido. Eu até assistiria uma série pelas homenagens e os personagens divertidos, mas só essa segunda parte é mérito do filme. Tem uma estética bonita e efeitos digitais e práticos muito bons. A trilha sonora é bem feita. A diretora vai bem com muitas cenas, mas deixa a desejar justamente na construção do terror ou suspense. A verdade é que Rua do Medo 1994 é um slasher genérico, nem mais, nem menos. Se não fosse esse projeto de 3 filmes seguidos da Netflix, nós nem estaríamos falando dele.